Provocação Histórica. Olá, olá, oleolê, oleolá, meu convidado especial, está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo nos canais, vocês sabem, do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, virtuais, surreais e brutais, vocês sabem, de um mundo invariavelmente cheio de guerras. A essa altura, você já sabe, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador, um professor de história num Brasil que tem um intenso, violento, virulento passado pela frente. E desde 2021 estou aqui com vocês no Instituto Conhecimento Liberta, fazendo um programa de divulgação de grandes debates de história com grandes intelectuais desse Brasil e desse mundo, para que a gente consiga aqui um pouco expurgar os passados autoritários, passados que não cessam de passar desse Brasil e desse mundo. Então vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história, aleluia! E hoje eu tenho aqui um convidado especialíssimo que já veio aqui, digamos assim, virtualmente e que hoje está aqui presencialmente no palco do Provocação Histórica. Ele é professor da UFRJ, especialista em História e Gênese da extrema-direita no mundo e tem pesquisado recentemente também, falado bastante a respeito disso, de todo o conflito do Estado de Israel contra a Palestina e todos os desdobramentos trágicos disso. Então eu tenho a alegria de receber aqui no palco do Provocação Histórica o cientista político Michel German. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Obrigado, um prazer estar aqui. A gente falou esses dias, né, de que, bom, você tem que vir aqui presencialmente e aí acabou dando certo, que bom. O Provocação, pelo menos lá na sua gênese, tinha uma mania assim que eu gosto muito, mas que depois parei de fazer por N motivos, mas de pensar na gênese histórica do convidado, né? O seu German é um sobrenome alemão-judaico? Meu German é um nome hebraico. Uhum. Ger, em hebraico, significa estrangeiro. Estrangeiro. Provavelmente, alguém que não era judeu se casou com um judeu em algum momento da Moldávia, e se transformou em Ger, né? Porque essa é a referência que se faz. Eu sou filho de uma pessoa da Bessarábia com uma pessoa da Eslováquia, os dois lados ligados ao Partido Comunista a perder de vista. Eu não consigo ver, né, principalmente o Partido da Eslováquia, quem não era do Partido Comunista para trás, dois partidos comunistas, inclusive a saída da minha família da Eslováquia teve menos a ver com antissemitismo, mais a ver com perseguição aos comunistas. E do lado materno, isso é interessante, a pergunta que você podia fazer é por que o nome que eu vou me falar agora não está no meu sobrenome, que é uma pergunta que eu tenho que fazer aos meus pais e eu faço aos meus pais. O nome é Dana, o nome da minha mãe é Dana. Dana, que vem da tribo de Dan, que é um nome libanês, né? Na verdade, uma família libanesa egípcia. Meu avô materno, ele saiu do Egito e foi para o Líbano no início do século XX, e eu tenho uma família libanesa que metade dela veio para o Brasil, outra metade foi para Montreal, no Canadá. E eu costumo dizer que a família paterna é muito importante, uma referência, etc. e tal, mas a família materna, que é uma família judaica mais tradicional, porque os judeus do Oriente Médio são mais tradicionais, é a família que mantém a tradição judaica em casa, a comida que eu como em casa é muito mais libanesa do que europeia. A tradição que eu tenho em casa é muito mais libanesa que europeia. A primeira língua que eu escutei não foi o Yiddish, eu não falo Yiddish, foi o árabe. Né? Eu achava que o nome do meu pai era José, porque minha avó chegava e perguntava, José Bebet, o marido está em casa? E assim, o árabe é uma referência que eu tenho desde muito pequeno. E eu acho que é engraçado o meu nome ser German e não ser Dana German, porque eu acho que em algum sentido criou-se aí uma possibilidade de eu ter um nome europeu. Parece que pensou-se nisso em algum momento e não ter um nome árabe, que eu acho interessante. Como se estivesse querendo se livrar das raízes árabes ou não? Eu não sei se chega nesse ponto, mas o nome German, assim, assim, a minha identidade judaica libanesa é muito mais poderosa do que a identidade judaica ashkenazita, né, europeia. É muito mais presente em casa, né? Por que esse nome não está no meu sobrenome, eu não sei, mas é muito interessante falar sobre isso, porque a identidade judaica árabe que eu tenho, né, e não sefaradita, somente árabe, porque é uma identidade judaica que fala árabe, que come árabe, que pensa em árabe. Isso é muito interessante, né? Quer dizer,
tem uma mistura aí que às vezes as pessoas esquecem por conta do conflito histórico. Mais do que isso, que os judeus askenazitas silenciam, porque é complexa, é cheia de relevância. Quando falam comigo, a minha percepção de um judeu europeu é mais simples de ser compreendida, mas eu não sou um judeu europeu. Eu sou um judeu árabe e europeu. E essa identidade árabe permanece silenciada, tanto pelos não-judeus quanto pelos judeus, né? E é muito interessante falar sobre isso. Eu falo pouco sobre isso, mas a minha relação com os palestinos, quando eu vou até lá, é uma relação que vem de outro lugar. Né? Eu não tenho... O idioma árabe não me é um idioma estrangeiro de forma alguma. A comida árabe não me é uma comida de fora de casa. A literatura árabe, a música árabe. Eu poderia dizer que entre a minha identidade askenazita europeia e árabe sefaradita judaica, eu não tenho dúvida nenhuma de que a árabe sefaradita judaica fala mais alto no meu cotidiano. E você, do cotidiano, é um judeu secular? Não. Você pratica, como diria, não é assim que se fala, né? Mas enfim. Então, nem sei como se fala, porque dizer que eu sou um judeu secular é falso. Dizer que eu sou um judeu religioso também é falso. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Hoje é um feriado judaico religioso, né? De algum jeito eu deveria ter alguma relação com esse feriado, mas não tenho. A minha identidade passa pela dimensão espiritual judaica. Eu conheço, eu gosto, eu me aproximo, mas não passa pelo vínculo de obediência às leis judaicas. Né? Então, quando eu me identifico como um judeu secular, eu estou acionando a referência askenazita. Como eu me identifico como judeu tradicional, eu estou me referindo à minha identidade sefaradita. Então, talvez a palavra seja um judeu tradicionalista absolutamente seduzido pelo mundo secular e pela identidade judaica secular, mas que não consegue, não quer tirar o pé dessa referência tradicional judaica. Entendi. Sensacional. Bom, isso tem tudo a ver com, no fim das contas, uma história de longuíssima duração, né, do judaísmo no mundo europeu, do Oriente Médio para o mundo europeu. A gente pode colocar aí no mínimo para pensar a Era Comum desde o Império Romano, né? Então acho que vale para o nosso grande público, pensando também na sua tradição, remontar um pouco essa história para chegarmos no século XIX e identificarmos ali o início do sionismo, os inícios, né? O nosso público entender, afinal, o que é o sionismo a partir da sua perspectiva, mas seus estudos também. Ele é nacionalista, mas ele também é uma resposta ao antissemitismo. Por que está localizado no século XIX, né? Que tem ali figuras como o próprio Karl Marx, que é esse sujeito judeu, mas que, ao mesmo tempo, pelos mais reacionários, não é tão bem-vindo assim? A história, né, e assim, falando em história em judeu secular ou não secular, eu me lembro de Walter Benjamin, né, que se você perguntasse para Walter Benjamin se ele é um judeu secular, talvez ele teria a mesma dificuldade que eu tenho em se definir, não que eu esteja me comparando com ele. Ele seguia Absolutamente. A história que ele escreve, né, a filosofia da história, a perspectiva da história dele resvala, mas mais que resvala, incorpora uma gramática religiosa. Né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala sobre história, um dos riscos que Benjamin nos alerta é não cair nas armadilhas das continuidades. Né? O que é o que é, mais o que poderia ter sido, fazendo uma adaptação do que Benjamin diria. Nesse sentido, a energia que pode produzir ou que produziu a história também é a energia que produziu o que não deu certo, o que não se constituiu como tal. Né? Ele fala sobre ler a história a contrapelo. Né? E quando você pergunta sobre qualquer fenômeno, né, a gente tem que ler também das energias que estiveram nesses fenômenos e que hoje elas são menos visíveis, mas influenciam no que existe. Então, quando você pergunta sobre sionismo, né, um dos erros que a história não pode cometer, que o historiador não pode cometer, é achar que há um projeto constituído a partir de uma lógica formada e formatada para que seja de um jeito específico e aquilo vai ser de jeito específico. Isso é conspiracionismo. Né? A ideia conspirativa flerta mal com a história. Né? Vou te dar um outro exemplo que não tem nada a ver com o sionismo. Se você quiser, a gente pode voltar para o sionismo depois. Socialismo. Né?
a cultura do socialismo a partir das várias possibilidades de ser socialista, do continente que é o socialismo, né? Desde os mais hegemônicos processos de formação de identidade socialista até os mais contra-hegemônicos, né? Sei lá, de Lenin a Gramsci, passando pelos socialistas utópicos, indo até os sociais-democratas, né? Pessoas que teriam dificuldade em sentar no mesmo barco numa tempestade, mas que em algum sentido são identificados todos como socialistas, né? Se você pega e aciona um elemento dizendo o seguinte, olha, o socialismo é o que foi produzido na União Soviética e na Alemanha Oriental a partir dos anos 50 até os anos 80. E você constitui essa definição de socialismo como a única definição possível. E mais do que isso, você produz a ideia de que o antissocialismo ou anticomunismo, ele é um movimento porque esse movimento existe para acabar com esse comunismo, que é o único comunismo possível. Né? O anticomunismo, né, é um movimento que percebe a ideia de que esse continente diverso, absolutamente cheio de possibilidades, é um continente pequeno. Uma coisa só. Né? O erro, e não é casual, que o anticomunismo foi hegemonizado pela extrema-direita. Você tinha um anticomunismo de esquerda, foi atropelado historicamente. O erro de uma perspectiva, que eu vou chamar aqui de conspiracionista, é entender o que foi somente a partir da ponta dos icebergs que sobraram dos processos históricos, né? O que existe hoje sobre sionismo é absolutamente parte de um processo de derrotas, vitórias, de jogar ao mar grupos que incomodavam, de incorporar referências que não eram sequer judaicas. Então, por exemplo, não dá para falar hoje sobre sionismo sem falar sobre sionismo cristão. Não dá para falar sobre sionismo hoje colocando a ideia do Estado binacional. Mas o Estado binacional era fundamental para o sionismo nos anos 30, 40. O Estado binacional era uma referência fundamental do sionismo, né? Hoje, quem se assume como sionista não vai ter a possibilidade de se assumir como defensor do Estado binacional. Só que o Estado binacional nacional, a identidade nacional judaica, é uma possibilidade concreta de ser sionista nos anos 30. Hoje, talvez ela não seja. Né? A ideia do sionismo como um movimento uno tem a ver com uma incapacidade de definição de historiografia mesmo. Você cair nas armadilhas que Benjamin nos diz para não cair. A gente tem que ler a história a contrapelo. Sensacional. O Benjamin é uma referência crucial, né? Essa tradição dos oprimidos e tal. Mas, por exemplo, existem alguns interlocutores seus, né? Direto ou indiretamente. O Bruno Huberman, por exemplo, diz que no final do século XIX, o fundador do sionismo, ele vai definir uma ideia de nacionalismo muito ligada à etnia e à cultura, típica do mundo alemão daquela época, né? Ele está em Viena, mas pensando ali esse mundo pan-germânico, e que essa visão étnica e cultural foi a visão que prevaleceu para o sionismo quando ele foi se configurando como grupo e depois como reivindicação de um Estado nacional. E que isso, de saída, já teria comprometido de forma muito ruim, né? Ou de forma racista, por exemplo, a própria lógica do sionismo. Como é que você vê isso, né? Porque você também já foi chamado de um sionista de esquerda e que sionismo de esquerda não existiria. E aí tem essa questão, né? A esquerda, ela é vista a partir de uma perspectiva colonizadora dela pelos anti-esquerdistas, e esse anti-sionismo, que é um anti-sionismo não baseado em perspectivas de história, né? Porque, diga-se de passagem, o anti-sionismo existe na história judaica desde que o sionismo existe. Então, assim, configurar a ideia de anti-sionismo como, por exemplo, o antissemitismo é um absurdo. Não é legítimo, não é adequado e é perigoso hoje. Colocar os dois como o anti-sionismo, né, existe na história judaica desde sempre. E é produto do diálogo com as várias outras correntes judaicas daquele momento. E você pode ser anti-sionista de várias maneiras. Você pode ser anti-sionista liberal, né, a favor do assimilacionismo.
Você pode ser antisionista comunista, né, a favor da revolução proletária e da abrir mão de uma identidade nacional religiosa em nome da identidade proletária. Você pode ser antisionista socialista, a partir da definição de um partido chamado Bund, Partido da União dos Trabalhadores Judeus da Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, um partido internacionalista judaico que surgiu ali no final do século XIX, 1896, né, ou 97. Tem várias maneiras de ser antisionista, e todas essas são absolutamente legítimas. Então, quando alguém define antisionismo como antissemitismo, está sendo negacionista da história. Sim. Agora, o antisionismo ele tem que ser qualificado, né? Tem o antisionismo conspiracionista, tem o antisionismo que não é um antisionismo que lida com questões históricas importantes, né? E aqui eu vou dar um exemplo que você trouxe. Theodor Herzl, o fundador do sionismo político, e sempre que você escuta alguém fundador de alguma coisa, desconfie. Porque geralmente ele vira fundador depois que ele morre e depois que ele é relevante. É uma depois que ele tradição a posteriori. Claro. Vou pedir para a Voz de Mel colocar a imagem do Theodor aqui, ó, na tela, até numa reportagem excelente da BBC sobre o sionismo, e com várias perspectivas ali. O Guilherme mandar uma entrevista também, Bruno Huberman. Põe aqui na tela a Voz de Mel, o fundador do sionismo aqui, ó. Algumas lá, é esse sujeito. E alguns historiadores internacionais importantíssimos falam nessa entrevista, eu fiquei impressionado com ela. Harvard, né? Tem o pessoal de Harvard. O Penkler, o próprio Ilan Pappe. Fiquei impressionado com a entrevista, a qualidade da entrevista. Agora, qual é a questão? Vamos pegar essa figura, que é o Theodor Herzl, que é uma figura trágica, absolutamente trágica, né? Tudo que ele fez deu errado. Não, a figura da literatura, se a gente traduzisse para a literatura, seria um Quincas Borbas, né? Ou um Brás Cubas, né? Mais um Brás Cubas com o Quincas Borbas. É uma figura que fez tudo, deu errado, imaginou, deu errado, pensou, deu errado, fez, deu errado e vira o fundador do sionismo. Tá? Qual é o problema? Primeiro, assim, importante, a primeira tradição, a questão do Herzl é como resolver a questão judaica. E a questão judaica é uma questão que circula pela Europa. Né? Porque quem é atento naquele momento percebe que ser judeu é perigoso na Europa, já no final do século XIX. Né? E aí, tinha sido perigoso durante séculos. Sim, sim. Mas tem uma dimensão emergencial no século XIX, que se produz a partir da ideia, né, Bauman, que é um autor, Zygmunt Bauman, um autor muito importante da sociologia, em algum momento ele flerta com a história judaica, ele discute a ideia de que a pré-modernidade protegia os que eram excluídos legalmente da civilização europeia, que tinham fronteiras que evitavam que as pessoas convivessem umas com as outras. Quando a modernidade entra e dá liberdade civil, igualdade civil para esses grupos, essas fronteiras não existem mais e esses grupos são vistos como inimigos. O antissemitismo do século XIX, me parece que é importante marcar isso aqui, porque você está trazendo alguns historiadores da esquerda, tem historiadores mais conservadores que olham o antissemitismo como um fenômeno único e contínuo. É a mesma crítica que eu faço àqueles que querem buscar continuidade. O antissemitismo é um fenômeno que tem manifestações profundamente diferentes. Profundamente diferentes. A palavra antissemitismo surge como uma categoria relevante no século XIX a partir da ideia de que os judeus seriam semitas, ou seja, seriam de fora. Que nem raça. Ninguém, quando acusa alguém de racista, está discutindo o conceito biológico de raça. Quem faz isso é a extrema-direita. A extrema-direita diz que não existe racismo porque não existe raça. Né? A extrema-direita brasileira, que é muito safa nessa história. Né? Bolsonaro fala isso o tempo todo. Nesse sentido, a palavra semitismo tem a ver com uma perspectiva sociológica histórica de um grupo lá no final do século XIX, principalmente na França, mas também na Alemanha, que começa a dizer, esses caras são de fora. Mais que são de fora. Esses caras são de fora e estão aqui dentro querendo destruir o que a gente tem por dentro. Né? Essa é a diferença fundamental. O antissemitismo já não é mais a percepção de um grupo fraco que tem que ser protegido, mas quando entra na religião, a gente tem que destruir. O antissemitismo é a percepção de um grupo forte. Os judeus são vistos como fortes, como poderosos. E aí, amigo? Aí que vem a questão política crucial. Aí você tem que destruir. Então, essa é a percepção no século XIX. É isso que diferencia Moshe Hess,
Theodor Herzl, Moshe Hess, um hegeliano de esquerda, companheiro de Marx. Eles, ali na segunda metade do século XIX, falaram assim, vai dar problema isso. Vai dar problema porque agora a gente é visto como poderoso, a gente é visto como quem tem poder, como quem domina, como quem controla, como quem... né? E aí, as soluções para isso são soluções várias, diversas. Né? Eu costumo dizer que tem 4 soluções para a questão judaica na Europa do século XIX, quando a terra queima embaixo dos pés dos judeus europeus. A primeira solução é o retorno para o gueto, a ortodoxia. Ou seja, essa ideia, quando você anda pelas ruas aqui de São Paulo e vem os judeus andando, né, que nem racídicos, eles não estão se referindo a uma antiguidade, é uma invenção moderna. Esses judeus, eles passam a se vestir desse jeito quando eles têm uma resposta para a questão judaica. Qual é a resposta deles? É preciso voltar para o isolamento. Agora, você percebe que faz sentido. O isolamento nos produziu alguma segurança. Sim. Essa história de igualdade civil nos produziu perigo, risco. É preciso, nesse sentido, voltar para o isolamento. Então, a língua passa a ser a língua judaica, a roupa passa a ser a roupa judaica, os costumes passam a ser costumes judaicos, e eu tenho uma autonomia, eu quero viver comigo mesmo. Essa é a primeira. E nunca foi uma continuidade, foi uma... Não, é tudo invenção. Olha, a relação, é por isso que é importante, essa noção de continuidade é tão degeneradora da história, que a gente acredita, às vezes, nas narrativas daqueles que inventaram. Sim. Né? A ortodoxia é uma invenção do século XIX. Você tem o outro lado, a assimilação, que também é uma invenção do século XIX. Cara, entre ser judeu e ser europeu, entre a igualdade e a identidade, eu fico com a igualdade, eu fico com a Europa. Não à toa figuras como o próprio Freud, né, nessa inserção. Freud está no meio do caminho, porque o Freud ele sempre se manteve com a identidade judaica. O pai do Marx é um cara que opta por converter-se. Sabe quem mais decide a conversão? Theodor Herzl, voltando ao assunto. Theodor Herzl escreve um livro chamado Gueto, dizendo é preciso que os judeus se convertam todos ao cristianismo. E ele diz, onde queiram, na igreja católica ou nos templos protestantes. Né? E fazendo isso não às custas de segredo, mas de maneira aberta. É uma peça que ele escreve antes de virar sionista. E essa peça que ele escreve clama os judeus a se converterem de maneira aberta e festiva. Né? Então, a assimilação é isso. Ou você vira um judeu secular completamente, um judeu francês, inglês, ou você vira um cristão, protestante ou católico. Tem um eco do cristianismo, do cristão novo do período colonial, né? Mas agora se assumindo como tal, ninguém está te obrigando a nada. Você faz isso como estratégia. Mas, de novo, tem a questão da conversão, mas tem a questão de você esquecer a sua judeidade. Como Arendt diria, judeidade, né? Porque não é judaísmo, não é religião, é a própria identidade judaica, né? Então, assim, você tem os dois extremos. O isolamento e a manutenção de uma ordem assimiladora e você deixa de ser judeu, efetivamente. Né? A terceira questão, a terceira possibilidade é o judeu socialista. Para resolver, e Marx nos ensina isso na questão judaica de Marx. Né? Um clássico. Olha, essa história de igualdade civil não existe, essa história de você abrir mão das suas demandas sociais em nome de uma igualdade civil, você tem que lutar pela igualdade social. E é por isso que Marx diz que a demanda que o não-judeu faz do judeu é que o Deus do judeu seja o dinheiro. Né? Tem um outro autor maravilhoso chamado Abraham Leon, morreu em Auschwitz, um dirigente trotskista belga, que dizia que o judeu é o povo classe. Né? O povo, que ele existiu como povo porque ele tinha uma classe que se demandava que ele fosse daquele jeito, intermediário, etc. E tal. Marx dizia, isso aí tem que ser superado. Em nome da igualdade social, é preciso abrir mão da identidade de classe judaica. Agora, veja bem, Marx não está preocupado com a identidade cultural judaica. Né? Você pode ter outras identidades, inclusive a cultural judaica, mas a questão dele, fundamental, é abrir mão da ideia de povo-classe. Fazer uma revolução judaica dentro da revolução socialista. Tem outros grupos, né? Falei para você que tem um continente, né? Tem o Ubuntu, que fala sobre uma identidade judaica forte pra caramba, anti-sionista, radicalmente anti-sionista, antirreligiosa, radicalmente antirreligiosa. O Ubuntu foi fundado no dia de Yom Kippur, no final do século XIX, para mostrar que não tem nada a ver com religião, mas profundamente judaica, né? A identidade judaica a partir da língua, da cultura, o idichismo. Aqui na América do Sul, menos em São Paulo, mas mais em Buenos Aires, o Ubuntu foi muito forte, o movimento operário.
as grandes greves. Tem um autor, vale a pena você ler, Isaac Deutscher, né, que é um comunista, trotskista, mas que ele flertou com o bundismo, e ele fala sobre as manifestações em Yiddish, na Polônia. Ele diz, gente, eu sou judeu porque no meu sangue passa o vínculo com essa dimensão de opressão. Então o bundismo foi o maior partido de esquerda antes do Partido Comunista da União Soviética. É um negócio impressionante. Impressionante. Tá? Inclusive, o líder do partido do Ubuntu é um cara que virou judeu, não era judeu. E por fim, né, eu já falei para você das várias possibilidades, você tem também o sionismo. Né? Porque se um fala que ser judeu é ser isolado, o outro fala que ser judeu é deixar de ser judeu, o terceiro fala que ser judeu esqueci desse terceiro, é ser judeu a partir da religião judaica. Outra coisa importante, religião judaica, a ideia da religião judaica, ela surge no século XIX. A noção do judaísmo como religião, eu sei que tem muita gente nas redes falando o judaísmo é religião, é religião. Bullshit! O judaísmo passou a ser religião no século XIX. Quando você começa a dizer o menu das identidades modernas, uma delas é religiosa. Cabe, então eu quero religião, eu quero isolamento. Então É anacrônico pensar que o judaísmo como religião antes não era visto assim, é isso? Eu diria que é anti-histórico, porque o judaísmo como religião, ele surge quando há uma demanda para que alguma coisa se responda. Você entende de novo a questão da história? E aí você começa a dizer, não, eu quero ser religioso. Aí como é que você vai ser religioso se você é judeu em casa e cidadão alemão na rua? Mendelssohn fala sobre isso. Aí você começa a ter símbolos que a gente conhece hoje muito do judaísmo contemporâneo. A ideia de você botar uma kippá, de você rezar, de você andar na rua como cidadão, mas você... né? A ideia da identidade judaica ser uma identidade religiosa. Isso surge no século XIX, século XVIII, na melhor das hipóteses. E a última possibilidade é do sionismo. Né? E como qualquer uma dessas todas, é múltipla. Não estou dizendo que o sionismo é múltiplo porque só ele é múltiplo. Tudo é. Ele é múltiplo porque todo mundo é múltiplo. Né? E aí você surge... Olha só que loucura. Tem o sionismo antiterritorial. Sionismo de Ahad Asher Ginsburg. Ele dizia o coração da identidade nacional judaica, porque o judaísmo é uma nacionalidade, ele tem que ser a língua judaica, o hebraico. Ele tem que ser a cultura judaica. Ele tem que ser os vínculos profundos com uma imaginação que nos leva a ser parte de um povo judeu. Uhum. Mas ele é contra o Estado de Israel. Por isso tem uma ideia cosmopolita aí também, né? Mas ele é a favor que os judeus vão viver na Palestina histórica, no que ele chama de Eretz Israel, quando quiserem, mas ele é contra a criação do Estado de Israel. Hadamismo, esse movimento. Uhum. Né? Você tem outro movimento, Bohorovismo, movimento marxista judaico. Marxista, né? Que é o seguinte, o judeu ele tem que fazer uma revolução socialista. A gente conhece isso aqui, né? Do Jacob Gorender e de outros autores do marxismo brasileiro, né? Só há revolução socialista depois da etapa da Revolução Nacional. A burguesia nacional tem que se constituir para que seja um proletariado depois que derrube. É isso que o Borохov falava. Então é preciso criar condições nacionais do Estado judeu para poder efetivamente pensar em como produzir essa revolução. Então o Estado Nacional é uma etapa anterior à etapa da Revolução Socialista. Né? Você tem outros, tem Gordon, que fala não, a Revolução Sionista vai acontecer em Israel, junto com a Revolução Socialista, a partir das fazendas coletivas. Né? Esses dois grupos, o grupo Gordônia e o grupo Borochovista, eles discordam a partir da ideia do que fazer com as populações que lá estavam. Porque, assim, tem sionistas que diziam não há ninguém aqui. E tem sionistas que diziam há. E desses que diziam há alguns que dizem é preciso criar 2 estados, outros que dizem é preciso criar um estado binacional. Borochov sempre foi a favor de um estado binacional. Borochov criou 2 partidos, a ideia de Borochov em Israel. O primeiro partido é um partido socialista, o Mapam, e o segundo partido é um partido comunista, o MAC, que a gente falou sobre isso na última entrevista que eu dei. Né? Mas a ideia de binacionalismo é a ideia que mexe com ele. O outro grupo, eu podia falar de 300 grupos, vou falar só dos importantes. O outro grupo
é o grupo do judaísmo religioso, o judaísmo como parte de um messianismo, né? Rabino Kook produz a ideia de que a criação de Israel é uma criação messiânica. Em algum momento ele falava, não, a gente está vinculado a Israel, mas de um jeito periférico, a gente está subindo no jumento do Messias. E aqui a gente tem um problema, que um dia eu venho aqui falar com você sobre isso, que é a ideia do messianismo no judaísmo. O messianismo no judaísmo é um problema. Gershom Scholem escreve sobre isso. Uhum. E diz, olha, o messianismo... É o que inspirava o Benjamin, né? Benjamin. Na verdade, eram amigos, né? Eu vou te contar uma fofoca. Revelação no Provocação Histórica. Benjamin viria para o Brasil. Ah, é verdade. Inclusive para fundar a USP, né? E quem indicou isso foi o Gershom Scholem. Só que ele mandou uma carta aceitando o convite, essa carta nunca chegou. Então a USP poderia ter salvado a vida do que eu considero dos maiores filósofos da história da humanidade, né? E Gershom Scholem nunca... Completamente decolonial, se a gente fosse colocar nos termos de hoje. Né? Totalmente. E Gershom Scholem nunca se perdoou por causa disso, né? Mas Gershom Scholem fala que o messianismo é uma bomba relógio no judaísmo. Porque o messianismo é, em hebraico, Azman Sheyavo, o tempo que virá. Nunca é Azman Sheba, o tempo que vem. Então o messianismo é uma armadilha, porque ele sempre é visto como uma coisa que vai chegar, nunca que vem. Que passou para o cristianismo também, né? Então, esse é o grande problema. As doenças genéticas do judaísmo que passam para o cristianismo acabam produzindo tragédias. O judaísmo é um problema com isso. Hoje, o que está acontecendo em Israel tem muito a ver com o acionamento desse messianismo. Uhum. Então, Kook, né? E tem a última corrente, que é a corrente revisionista jabotinskiana, que falava da ideia de um muro. Vai haver um muro, né, de separação entre judeus e árabes, né? Cá entre nós, militarizado, forte, os árabes só entendem força, etc. e tal. Mas, ao contrário do que se imagina, ele acreditava na existência dos árabes. E acreditava que era impossível negociar com eles, mas acreditava na existência dos árabes. E é preciso destruí-los, né? Ou, Jabotinsky não falava destruí-lo, é preciso dar direitos civis individuais e nunca direitos coletivos. Era um movimento anti-palestino muito forte. Não sei se você percebeu, eu não falei sobre Theodor Herzl. Porque não... Ele é um dos, e a posteriori usado na fundação do Estado. Pois é, Herzl morreu em 1904. Entre 1904 e 1948, aconteceram, dentre outras coisas, a crise de 29. Antes a Revolução. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a destruição dos grandes impérios multinacionais depois da Primeira Guerra Mundial, que era o que Herzl conhecia. Herzl olhava para aquilo como referência, né? Acreditar, desculpa, sendo honesto, acreditar que o herzlianismo pariu, que é uma figura que deu errado. Ele foi se encontrar com todos os sultões, com os imperadores, nunca ninguém deu bola. Ele inventou a história da África Oriental, né, que depois ficou conhecida como a solução de Uganda, e ninguém deu bola. Tem uma segunda figura muito importante, chamada Max Nordau, que é uma figura importante da literatura alemã do século XIX e XX, que escreveu alguns livros importantes. Max Nordau foi esfaqueado por um judeu russo porque continuou defendendo a solução de Uganda. Assim, a ideia de que Herzl é uma referência do sionismo do pós-Segunda Guerra Mundial, eu não sei nem como definir isso. Assim, e de novo, se eu estivesse num campo de pesquisa, eu adoraria conversar sobre isso. Uhum. Agora, vender isso como uma referência conspiracionista que se mantém é falso. E é claro que Herzl era racista. E é claro que Herzl tinha como referência, em alguns momentos, que ele flertava com a vida em conjunto com os árabes, e depois ele falava de mandar os árabes embora. É claro que Herzl tinha... Porque Herzl era um homem do seu tempo. Você conhece aquela discussão de que não pode estudar Marx, porque Marx era racista? Porque Marx falava sobre estágio de desenvolvimento. Assim, Machista, racista, qualquer coisa que eu acho que é um perigo esse debate. Herzl é uma figura que deu errado, é uma figura, na minha opinião, extremamente interessante, né?
criou o primeiro congresso sionista, e era muito otimista. No congresso sionista que ele criou não foi ninguém de relevante. A comunidade judaica que era anti-sionista se negou a fazer em grandes lugares, fez na Basileia, onde praticamente não tinha comunidade judaica. Quem veio foram os judeus da Europa Oriental, os judeus da Europa Ocidental não vieram. Ele ficou sozinho falando em alemão, ninguém entendia o que ele estava dizendo. Depois ele saiu de lá e falou, criei o Estado judeu. É muito louca essa história, né? Agora, é uma figura, né, que quem criou a imagem de Herzl foi Weizmann, que foi o outro presidente do Congresso Sionista, que disse é preciso criar alguém para unificar esses grupos. Invenção de tradição brutal. Total! Né? Porque ele tem uma imagem da BBC também aqui, German. Pode me dar um ventão na mas põe essa aqui, ó. Isso é uma fotografia da fundação do Estado, né? Não sei se é de 47... 48. 48. Tá lá a foto do cara, na né? casa que vai ser a prefeitura em Tel Aviv, você tem ali sentado à mesa todos os representantes dos partidos políticos que vão estar em Israel. Você não tem ali, naquele momento, os partidos árabes na mesa. Você não tem o Partido Comunista está na mesa, mas não assina, e os religiosos estão na mesa, mas não assinam, né? Agora, você tem desde a esquerda sionista mais radical, que é o Mapam, passando pelo Partido Trabalhista, o Mapam ainda defende nesse momento o Estado binacional, indo para os nacionais religiosos, indo para os revisionistas. A única figura que pode, em algum sentido, representar-se como liderança é Herzl, que não tem nenhuma corrente sionista que é herzliana, porque todas são. Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, efetivamente construção de instituição e de lideranças institucionais. É o que acontece com todo... A gente, né, o patrono do Exército Brasileiro, a gente sabe que fugiu da Guerra do Paraguai denunciando o massacre e genocídio, o patrono da independência, enfim, a gente conhece isso daqui. A gente tem a construção de uma identidade que é uma identidade absolutamente desimportante em termos contemporâneos de Israel. Jabotinsky é mais importante. O Rabino Kook é mais importante, né? E o Theodor Herzl é uma figura que foi acionada a posteriori e morreu em 1904. E morreu, você sabe de quê, né? Não. Morreu de doença venérea. Sífilis. O Lenin também, né? Mais pra frente. Dizem. Dizem. Mas Herzl escreve sobre isso, se assume como tal, né? É muito interessante, é muito interessante. A filha do Herzl morreu no campo de concentração, ou seja, também não foi para Israel. Impressionante, né? O German, bom, pensando nos desdobramentos disso para a fundação do Estado de Israel, no fim das contas, essa fundação não levou em conta o Estado binacional desde o começo, é isso? Aí vem a Nakba, que é essa expulsão. É mais do que isso. Não levou. Hoje a gente tem, né, e eu considero isso importante ser dito, a gente tem, dentro da crise que acontece hoje, do genocídio em Gaza, a gente tem uma crise que é uma crise formativa desse genocídio, que é a desconsideração do Estado palestino. Porque esqueça o Estado binacional, que foi atropelado historicamente pela rebelião de 36 a 39 dos árabes na Palestina e depois pelo próprio... vou dar um exemplo, né? Tem a rebelião que... O que a rebelião diz? É preciso controlar a imigração de judeus à Palestina. Né? O que está acontecendo na Europa nesse momento? Eu não preciso te explicar. Né? Tem algumas lideranças palestinas que têm contradições na sua perspectiva. É por isso que essas lideranças também guerreiam entre si. Khalid, Hashashib e o Mufti de Jerusalém têm perspectivas diferentes. O Mufti aposta no Hitler. Eu vou dizer que o movimento nacional palestino é um movimento nazista? É claro que não. Eles apoiaram, né? A não ser que eu queira negar, que eu queira fazer propaganda. A Hasbará faz isso. A Hasbará faz propaganda e não história. E é por isso que ela pega uma personagem que serve a ela e transforma essa personagem em história. O nome disso é propaganda, não é história. Isso pode ser da Hasbará ou das outras Hasbará. Não precisa ser da Hasbará judaica, pode ser da Hasbará palestina também, que faz a mesma coisa. É necessário entender que é importante discutir história, a não ser que a gente considere que não é mais importante, que só a propaganda é importante. Mas voltando ao que eu estava discutindo antes, o Estado binacional não surgiu. Né? Você ainda tem, né, Arendt, Einstein,
Freud, que defendem o Estado binacional até 1948, inclusive denunciando ali naquele momento os revisionistas como fascistas, dizendo que eles denunciam, né, o massacre de Deir Yassin como um massacre de fascistas e nazistas e pedem a retirada deles do povo judeu. Tá? Mas além da questão do Estado binacional, que aqui saindo do armário, é a minha posição, eu sou a favor do Estado binacional, inclusive hoje em Israel há uma corrente cada vez mais forte que recupera e resgata a ideia do Estado binacional, né? Two people, one homeland, eles chamam. Além do Estado binacional, o que não surge em 1947 é o Estado palestino. E aqui, algumas questões que eu acho fundamentais serem ditas. Quando se diz from the river to the sea, do rio ao mar. Do rio ao mar, e setores da comunidade judaica tratam isso como antissemitismo, é importante entender que from the river to the sea tem um Estado. E é o Estado judeu. É o Estado de Israel. Enquanto um lado fala, o outro lado exercita isso. Sim. E se a gente precisa entender esse contexto, é para entender que a ordem mundial do pós-48 constitui um Estado e não dois Estados. Esse é o primeiro problema. O que está caindo aos pedaços hoje diante de nós é que as instituições internacionais não conseguem produzir no pós-guerra, no pós-holocausto, dois Estados. Se isso é hoje possível, se isso não é possível, essa não é a questão. Mas durante 50 anos, 70 anos, quase 80 anos, uma estrutura que foi decidida pelas duas superpotências, né? A União Soviética, que pretendia controlar ideologicamente o Estado de Israel, e os Estados Unidos, que pretendia controlar ideologicamente o Estado de Israel, assumiram essa ideia. A gente tem hoje uma injustiça histórica que se constitui de maneira definitiva para a compreensão do que é a crise do Estado de Israel e a crise dos palestinos hoje, que é efetivamente a ausência do Estado da Palestina. From the river to the sea, você tem um Estado. E é o Estado de Israel, não é o Estado palestino. E por que deu em água isso desde o começo? Olha, a primeira questão que eu queria trazer é que o mundo não se preocupou com o Estado palestino. Em última instância, tal qual a identidade sionista é produção de imaginação política típica do século XIX, ou seja, a ideia de um povo judeu, né? E, de novo, gente, eu sei que a gente está numa fase que tudo é muito rápido, as respostas têm que ser rápidas, não pode ser complexo, né? Mediatismo. Agora, a Declaração Balfour... De 19, foi, né? De 18. De 18. O Estado de Israel foi de 48. Se você tem um momento em que as coisas acontecem, é entre 18 e 48 no século XX. E olha que isso acontece. E acontece, o mundo vira, né? Uhum. Conferências de paz, conferências de guerra, holocausto, genocídio, né? Porque não é só um genocídio que acontece. E aí, o que eu quero dizer para você é que a identidade judaica é percebida como identidade nacional somente no pós-guerra. Os estados europeus percebem a demanda de Israel por causa do Holocausto. E não por causa da identidade nacional. E sequer por causa dos interesses imperialistas. Porque se isso fosse o caso, 17, você sabe que o imperialismo é forte. O imperialismo não é brincadeira. 17 teria criado o Estado de Israel. 17 não criou o Estado de Israel. Inclusive, 17 criou duas possibilidades de Estado em negociações distintas entre o movimento sionista e os movimentos árabes. E o imperialismo, como bom imperialismo, conseguiu enrolar os dois grupos. O que cria o Estado de Israel naquela região é o genocídio de 1939 a 1945. Os 6 milhões de judeus. O que é trágico, o que é absolutamente terrível, é dizer que é o genocídio que produz a reorganização das entidades nacionais e possibilita a criação do Estado para uma identidade nacional criada no século XIX. E o que é terrível dizer
é que os palestinos não têm essa alternativa e efetivamente tem pouquíssimo a ver com o genocídio dos judeus na Europa. Pouquíssimo a ver. O movimento nacional palestino surge mais ou menos no mesmo ano que o movimento nacional judaico de Israel. Né? Em 1897 foi o judaico, 8 foi o palestino. Tem uma carta maravilhosa, mandada pela família Khalid, que quem escreve sobre essa carta é o historiador Rashid Khalid, o maior historiador palestino vivo hoje, em que o movimento nacional palestino, né, a partir da assinatura do próprio Khalid, que mandou essa carta para Herzl, né, dizendo: nós aceitamos a criação do Estado judeu, nós achamos que é importante o Estado judeu. O que nós pedimos é que não seja na Palestina. Pode ser em qualquer outro lugar do Império Turco Otomano, mas na Palestina já tem gente. Essa questão crucial. Essa conversa é questão crucial. Agora, ignorar a identidade nacional judaica porque judeu não é isso ou não é aquilo, ignorar a identidade palestina porque palestino não é isso ou não é aquilo, isso tudo é bobagem. O que a gente tem que entender é que dois grupos nacionais percebem a sua narrativa nacional baseada num território. E você tem algumas possibilidades de solução. Um Estado binacional, uma federação árabe-israelense, árabe-judaica, 2 estados. Efetivamente, o que aconteceu por causa da aceleração do processo de morticínio dos judeus na Europa e pela ausência desse processo entre os palestinos, é que não se criou um Estado palestino. E aí, é o que a gente está vendo lá agora, né? Que, no fim das contas, você leva porrada de tudo quanto é lado também, né? Quer dizer... Na internet. Da direita judaica, mas também é chamado de um sionista de esquerda, que seria uma contradição em termos, segundo certas interpretações. Interpretações hiperestruturalistas que percebem a história política a partir de uma noção muito conservadora de história política, que a existência do Estado Nacional e dos interesses imperialistas sobre essas existências. É o que se chama, em relações internacionais, de black box, de caixa preta. Eu não acho que a humanidade seja uma caixa preta. Eu sou um Hassid, eu sou um seguidor das perspectivas benjaminianas que acreditam nas contradições internas e nas agências possíveis dos homens e nas energias do que não surgiu e não só daquilo que foi. Então, eu não consigo entender a possibilidade de você compreender a história somente a partir dos interesses estatais. Até porque eu sou marxista. Você é um marxista? Claro. Você é um judeu de esquerda, inclusive, não é? Pelo menos, desde que eu não sei se pode, tem que perguntar para essas pessoas se pode, mas desde que eu me considero por gente, eu sou militante do movimento estudantil, fui aluno do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Clássico, né? Um clássico. E essa dimensão de classe me fez entender, porque não é só clássico, é de classe. Porque no Pedro II eu estudei com gente de lá e de cá, da favela e do asfalto, da zona norte, da zona sul. Uhum. Ali eu aprendi a importância do diálogo a partir do que eu sou, ou seja, a construção de uma identidade forte possibilita o encontro com o outro, e não a desconstrução da identidade. Talvez esse seja um ponto. Sim. Eu estudei no Colégio Pedro II, eu estudei numa escola pública, gratuita, e que é um dos elementos de desejo da extrema-direita. A extrema-direita quer acabar com o Pedro II. Foi lá que eu virei o que eu sou. Fui do Grêmio do Pedro II, depois eu fui fazer história na FRJ, morei em Israel durante 6 anos, e ali eu fui construir casas palestinas destruídas nos territórios ocupados. Caramba, isso nos anos... 2000, depois durante a segunda intifada, 2005, 2004. É relativamente recente. Eu fui vinculado a um movimento chamado Conselho Israelense contra a Destruição de Casas Palestinas. E é isso, quer dizer, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque eu tenho alguns certificados, né? Sim. E como eu estou na universidade, eu considero que é muito importante se preservar. Porque a universidade é um alvo de críticas da extrema-direita. E é um alvo internacional agora. Internacional, está claro, né? E o meu debate é com meus parceiros da universidade e com gente do espaço público
que não quer me desqualificar, porque me desqualifica enquanto acadêmico, porque dizem que eu sou agente disso, agente daquilo. Isso é mentira. Se fosse agente do Estado sionista de Israel. A vida é para o Estado sionista, vou ver se ele gosta que eu seja agente dele. Conversa com o Estado sionista, vê se o Estado sionista gosta que eu seja agente dele. Odeia, né? Porra! Amigo. Já foi ameaçado, né? Boicotado. A história na PUC do Rio de Janeiro foi muito séria. Muito séria. Me perdoe aqui o lapso, mas acho que vale relembrar isso para o público, né? Logo depois do 7 de outubro de 2023, eu fui chamado pela professora Mônica Hertz, minha parceira, para uma conversa sobre a crise que estava surgindo naquele momento. E eu fui atacado fisicamente por um grupo de estudantes de direita, judeus geralmente de direita, mas que depois eu descobri que tinham bolsonaristas no meio. Se apropriou muito desse... Eu vou falar sobre isso. Alguns deputados federais, que eu não vou citar o nome porque está correndo na justiça ainda, mas que organizaram a ideia de que havia um professor judeu antissemita. E aqui é importante. A ideia do antissemitismo. Acho que isso é fundamental. O antissemitismo existe. É um fenômeno de energia potente. A ideia de conspiracionismo continua muito potente na direita e na esquerda, não é? Tem um filósofo chamado Yeshua Leibovitz, que ele dizia que não existe antissemitismo de direita e de esquerda, existe antissemitismo na direita e na esquerda. Como se fosse no machismo estrutural. Isso, certo? mas ele é o mesmo, né? Mas o que a gente está vendo hoje, e me parece tão importante quanto o debate sobre o antissemitismo, é o uso político do antissemitismo. Está se usando o antissemitismo para calar críticas a Israel e ao governo de Israel. E a política que se implementa em Gaza, que é uma política de genocídio. E essas críticas são absolutamente potentes. E aqui no Brasil, elas são usadas principalmente contra intelectuais judeus. E eu quero dizer que o que os Estados Unidos estão nos ensinando agora é que o uso político do antissemitismo, como forma de silenciar críticas à atuação de Israel, e a mesma história de Israel. Pode ser muito difícil para você, enquanto judeu sionista, escutar alguém dizendo que há um erro histórico da criação do Estado de Israel na Palestina, mas esse é um problema seu. Lide com isso. Você não pode me acusar de antissemita por causa disso. Inclusive, tem historiadores judeus que falam sobre isso nos últimos 50, 60 anos. Ou seja, você está entendendo? Tem críticas a Israel que são críticas estruturais à existência de Israel. Isso é um problema para quem escuta. Eu acho que quem escuta tem que lidar com isso. Essas críticas não são antissemitas. E utilizar essas críticas como antissemitismo é silenciar. E é silenciar a partir de perspectivas de uma aliança radical entre a extrema-direita, o sionismo cristão e o sionismo de direita. Esse triângulo amoroso entre extrema-direita, sionismo cristão e sionismo de extrema-direita é um triângulo que se constitui cada vez mais forte. Eu vou dizer para você, isso surge muito antes do tempo aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em 2004, numa palestra na Hebraica de São Paulo com Olavo de Carvalho. Está ele lá de novo. Está ele lá de novo. E Olavo de Carvalho faz uma demanda. Ele diz, no final da palestra dele, é preciso que vocês denunciem os seus parceiros de esquerda, porque eles estão acabando com o povo de vocês. Está no meu livro, escrevi isso porque eu fui obrigado a escutar essa palestra durante a pandemia, e o que eu quero dizer para você é que Olavo de Carvalho denuncia judeus de esquerda para uma comunidade judaica que aceita a denúncia. Depois, na Hebraica do Rio de Janeiro, Bolsonaro fala a mesma coisa, porque houve uma manifestação, a primeira manifestação pública que chama Bolsonaro de nazista aconteceu na porta da Hebraica, feita por judeus de esquerda. Muito louco, né? E Bolsonaro chamou os judeus que estavam lá fora de inimigos. E foi aplaudido. Ele foi aplaudido quando chamou os quilombolas de animais, ele foi aplaudido quando chamou os indígenas de membros de uma estrutura das ONGs e foi aplaudido quando ofendeu os judeus lá fora. E eu quero dizer o seguinte, Bolsonaro é profundamente antissemita.
mas ele é antissemita também quando ele fala de indígenas, quando ele fala de quilombolas, porque ele usa uma gramática antissemita, que é a mesma gramática que se usa contra os judeus. Ele também é antissemita porque ele fala dos judeus de esquerda, como se fossem inimigos do povo. E aí, na atual situação, em que eu estou denunciando aqui, denunciando em outras redes, denunciando em outros canais, inclusive alguns canais que são hegemônicos, que o antissemitismo está sendo utilizado para controlar e silenciar críticos a Israel e ao genocídio dos palestinos, me acusar de ser agente do sionismo ou qualquer coisa que o valha é desonesto. Ao contrário. E é terrível dizer isso, mas eu vou lutar até a morte contra acusações injustas a pessoas que criticam Israel, mas não são antissemitas. Apesar dessas pessoas me chamarem de agente do sionismo. Não, é que eu te falei, não. Que tragédia, né? É uma tragédia. Historicamente constituída, mas... A primeira vítima demais, dessa né? tragédia são os palestinos de Gaza. As crianças e as mulheres que estão morrendo por causa de uma intervenção absolutamente genocidária, de uma prática, de um massacre sem estratégia nenhuma, baseado em perspectivas absolutamente... Eu conheço as pessoas de dentro, porque além de ser de esquerda, eu fui de movimento sionista de direita na minha infância, então conheço essas pessoas bem, estive com elas, são pessoas que acreditam no messianismo como limpeza. Essas são as primeiras vítimas. Mas as segundas vítimas é o judaísmo humanista. Sim. O judaísmo humanista está se produzindo como algoz de um povo. E isso vai ser muito difícil se tirar. Muito difícil. É uma tragédia para a história judaica que só perde para a tragédia para a história palestina. E ajuda a promover o próprio antissemitismo. Né? Não tenho dúvida. E também as acusações infundadas de antissemitismo ajudam a promover o antissemitismo. Ou você acha que é casual que hoje você tem um movimento proibindo estudantes estrangeiros entrarem em Harvard por causa de supostas críticas a Israel que talvez eles tenham feito? E, ao mesmo tempo, o número de ataques antissemitas aumenta nos Estados Unidos. Você acha que é casual? E, de novo, tem que qualificar o que é antissemitismo, o que não é antissemitismo. Eu disse que antisionismo não é necessariamente antissemitismo, mas às vezes é. E quando é, tem que ser denunciado. Não juridicamente, socialmente, publicamente. Quando você acredita que há o controle da mídia por sionistas, quando você faz a mesma, olha só, a mesma gramática antissemita e troca a palavra judeus por sionistas, quando na verdade você está falando de judeus, isso é antissemitismo. Agora, isso é minoritário. Os meus companheiros, né, na esquerda, com quem eu lido no dia a dia na universidade, com quem eu lido no dia a dia no movimento social, não são antissemitas. O que acontece, você falou na nossa conversa anterior no Humberto Eco, né, mas alguns teóricos da comunicação falam das redes sociais como caixa de som para pessoas que não tinham muita voz serem escutadas. O que acontece é que essas pessoas estão sendo ouvidas. E a gente tem a impressão de que a esquerda é toda antissemita. Ela não é. Isso é mentira. E quando é, tem que ser denunciada pela esquerda. Uhum. Agora, chamar qualquer crítica, por mais radical que seja, de antissemitismo, é um problema de quem não consegue lidar com as críticas radicais sobre um Estado que é a referência fundamental de identidade dele. Eu acho que aqui é uma questão psicológica também. Totalmente, para variar, né? Muito derivada, inclusive, do pai fundador da psicanálise, o Dr. Freud, também judeu, né? Que tem um texto chamado Terra Psicanalítica e Terra Prometida, que eu aconselho que vocês leiam. Ó, Michel German, no Provocação Histórica, continuando aqui, inclusive, uma tradição do Provocação Histórica desde o reinício de um conflito brutal, lá em 2023, que é trazer grandes nomes aqui que pesquisam, que estudam, que falam, que divulgam a partir de variadas perspectivas. Então, queria agradecer a vocês, nosso grande público, e ao Michel German por ter vindo aqui. Vamos voltar para falar só da perspectiva depois do Walter Benjamin, que você conhece, é especialista e essa figuraça impressionante.
que, como diz o Michel Louvi, né, mistura messianismo com marxismo, com um monte de coisa. Michel Louvi é outra figura que a gente tem que resgatar e recuperar. Um ecossocialista. Um ecossocialista profundamente judaico. Uhum. E eu gosto muito dele, uma provocação aqui que eu faço provocações. Será que se você perguntar para Michel Louvi se ele é um judeu secular, ele responde com tranquilidade que é? Opa, sensacional. Farei essa. Me ajuda a trazê-lo, inclusive. Trago. Muito obrigado, meu caro. Um abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo no coração. Fala, turma. A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.